Olá, meus amigos criadores, tudo bem? Hoje vamos fazer aqui mais uma live sobre a muda da pena. Depois da live de ontem, eu sinto que ficaram aqui algumas coisas por dizer, nomeadamente a nível de alimentação. Vamos esperar aqui um pouco para que o pessoal comece aqui a entrar na live. Sexta-feira, véspera de fim de semana. Estamos todos felizes por terem um fim de semana à porta, não é? Não se esqueçam de subscrever o canal, na eventualidade de ainda não serem subscritos, de deixarem o vosso like, de partilharem nas vossas redes sociais. É sempre de valor vocês partilharem os vídeos aqui no canal nas vossas redes sociais. É uma grande ajuda para o canal também. De aproveitar os descontos dos nossos parceiros. Hoje, no segundo link da descrição da live, vocês poderão verificar. Boa tarde, amigo Ricardo. Boa tarde, amigo Palmeiro. Olá, tudo bem? Vocês poderão verificar que no segundo link da descrição está um desconto de 5% em compra de toda a gama de produtos na loja ACL, situada em Gondomar, do Sr. Abílio Costa Lopes. Ele também faz entregas, ou seja, ele usa a transportadora também para vocês poderem encomendar as vossas encomendas e as mesmas chegarem à vossa casa na eventualidade de não serem de lá perto. Ora, Francisco Miguel, boa tarde amigo, tudo bem? E então, como eu estava a dizer, hoje vamos continuar aqui com o tema da muda da pena. A muda da pena é algo que tem muito que se lhe diga, tem muita informação e depois da live fiquei a pensar que, após ter falado basicamente sobre a forma como devemos manter as aves, a quantidade de aves por voadeira, machos separados das fêmeas, aves adultas separadas das aves juvenis, aves claras separadas de aves com plumagem mais escura. Aves Silva, boa tarde a todos. Olá, amigo, tudo bem? Fiquei a pensar e considerei que deveríamos fazer aqui outra live sobre a muda, falando aqui um bocadinho mais sobre produtos, nutrientes, ou seja, produtos que possamos pôr tanto nas papas como na água, as dietas e por aí fora. Portanto, eu acho que é muito relevante e, mais uma vez, não me esqueço de dizer isto, não se esqueçam que a muda da pena é meio caminho andado para o sucesso da ave, tanto a nível depois de exposições, quando a ave for a exposições, como a nível de criações na próxima época de criação. Portanto, é extremamente importante nós, nesta fase, proporcionarmos as melhores condições possíveis para que as aves estejam saudáveis quando chegarem à próxima época de criação. Cristina Silva, muito boa tarde. Olá, Cristina, como está? Tudo bem? E então pronto, decidi então fazer aqui uma segunda parte a falar um bocadinho, a continuar aqui o tema da muda da pena, ok? Pronto, em termos de alimentação, na altura da muda da pena, é muito importante nós proporcionarmos às aves uma alimentação muito rica e variada. Por duas razões. Primeiro, para uma riqueza ambiental da ave. As aves, como nós sabemos, estão fechadas nas gaiolas, em voadoras, são aves de cativeiro, e se nós pudermos proporcionar um pouco mais de bem-estar às aves, não custa nada. Portanto, quanto a mais variedade de alimentos nós colocarmos à disposição das aves, melhor elas se irão sentir, ok? Primeiro por aí. Segundo, devido à fase que estamos a referir, ou seja, à fase da muda. A fase da muda, o organismo é obrigado a trabalhar com maior esforço para conseguir suprir todas as carências que as aves possam apresentar pelo facto de estarem a mudar a sua vestimenta exterior, ou seja, a sua plumagem. Portanto, é muito importante nós colocarmos uma alimentação o mais rica e variada em nutrientes, desde nutrientes vitamínicos, nutrientes proteicos, nutrientes minerais, à disposição das aves, para que as mesmas consigam ultrapassar esta fase da melhor forma possível, de forma a não perdermos nenhuma ave durante esta fase, durante a fase da muda, e que as aves, depois da fase da muda, se sintam bem para posteriormente nos apresentarem resultados, tanto a nível de exposições,
como depois a nível de criações, ok? É muito importante essa situação. Portanto, mediante a quantidade de aves, mediante a densidade populacional que nós temos numa voadeira com aves, é muito importante nós também colocarmos a mistura de sementes, que é o alimento base das nossas aves, em quantidade suficiente para evitar brigas, para evitar lutas. Se pudermos colocar essa mistura de sementes em comedores diferentes, melhor. Porque se tiverem apenas, vamos supor, num comedor comum, vai haver brigas por muita quantidade que nós coloquemos ao dispor das nossas aves. Portanto, se conseguirmos, se for possível, colocar essa alimentação em vários comedores espalhados pela voadeira, menos brigas, menos lutas, menos agressividade existirá de ave para ave, ok? Esta é uma situação que eu considero relevante. Portanto, depois temos a situação das papas. Como vocês sabem, eu aqui no meu canaril normalmente uso uma papa seca no decorrer das criações. E porquê? Porque como uso muito alimento úmido, compenso com a papa seca ao misturar esse alimento úmido para sugar essa umidade. Na muda da pena, como já não existe a necessidade de estar a dar pearls, sementes germinadas, poderemos usar uma papa semimórbida ou mórbida. Semimórbida ou mórbida quer dizer semimórbida é semiúmida, mórbida é úmida, é mais umedecida. Se nós não triturarmos, por exemplo, legumes vegetais como cenouras, brócolos, alho e por aí fora todas essas coisas, espinafres, que costumamos dar às aves, poderemos utilizar uma papa úmida, que tem uma percentagem mais alta de umidade às nossas aves. Se ao invés triturarmos esses alimentos, o ideal será misturá-los depois a uma papa semi-úmida, que está ali no meio caminho. Nem é totalmente seca, nem é totalmente úmida. Portanto, ainda conseguirá fazer aquele efeito de sugar a umidade que esses alimentos transmitem. Se ao invés de triturarem esses alimentos, colocarem à disposição presos nas grades das gaiolas, poderão usar então a papa úmida, a papa mórbida, ok? É muito importante nós darmos este aporte proteico às aves durante a muda da pena, porque elas vão precisar muito de calorias, vão precisar de ter uma reserva de gordura. Portanto, é extremamente útil e necessário ao bem-estar das aves nós proporcionarmos essa alimentação durante a fase da muda, ok? A papa tem que estar sempre presente no decorrer do processo da muda da pena, ok? Portanto, depois, para evitar bicagens, existem várias técnicas. Uma delas, e há muitos criadores que o fazem, eu também já o fiz, não o faço no momento, mas aconselho também a fazerem, que é colocarem um pouco de sal misturado na própria papa. Ou seja, as aves normalmente bicam-se umas às outras e quando conseguem sentir o sabor do canúculo, quando arrancam uma pena e começam a bicar aquela parte da pena que estava presa à pele, à epiderme da ave, essa parte da pena tem um sabor salgado. São os minerais que estão todos ali fixados, os aminoácidos estão todos ali fixados para depois darem brilho e robustez à pena. E então as aves ficam viciadas nesse sabor. Para compensar e para evitar essa situação, nós poderemos colocar um pouco de sal misturado na papa, cerca de 10 gramas, 15 gramas por quilo de papa, normalmente é o suficiente. Se não quiserem misturar o sal à papa, poderão colocar num comedor ou em 2 ou 3 comedores, consoante o tamanho da voadeira e a densidade populacional das aves. Este fator é sempre o fator utilizado para nós acharmos aqui a quantidade certa. Poderão colocar um pouco de sal, normalmente o sal grosso, não o sal fino, em comedores individuais para as aves lá irem de vez em quando bicar o sal e comer umas pedrinhas de sal. Poderão usar o sal normal de cozinha ou poderão usar o sal dos Himalaias. O sal dos Himalaias tem um menor nível de salinidade, ok? É o sal que eu uso aqui. O sal dos Himalaias também tem a particularidade que vocês poderão encontrar à venda tanto sal em pedrinhas, como o sal normal de cozinha que nós usamos, e poderão encontrar também em pequenos blocos. Esses blocos poderão pendurar nas grades das gaiolas com um bocadinho de fio sisal, fazem um buraco na pedra e penduram
por exemplo, com um clipe na outra ponta, penduram na grade da gaiola e as aves vão sempre ali debicar para sentir aquele saborzinho a sal, ok? Isso e funciona, é uma situação que efetivamente ajuda a evitar as bicagens, portanto é um conselho que aqui fica. Ao colocarem o sal na papa, ao colocarem o sal grosso de cozinha individualizado, ou o sal dos Himalaias individualizado em comedores, ou então deixarem blocos de uma pedrinha de sal dos Himalaias presa nas grades da gaiola para as aves debicarem, vira da parte de dentro da grade, como é óbvio. Depois, outra situação também para evitar as bicagens nesta fase, poderão arranjar corda de sisal e embeber, colocar dentro de um recipiente com água e sal grosso durante 1 a 2 dias, deixar a corda submersa durante 1 a 2 dias. Passado 1 a 2 dias, vocês retiram a corda, penduram, por exemplo, na corda onde vocês estendem a roupa, de forma a que seque na totalidade. E depois podem cortar em vários bocados para deixar pendurado na gaiola. O que é que eu faço aqui? Eu aqui faço uma trança, ou seja, corto uns bocados para aí de 20, 30 centímetros cada um, corto 3 bocados, dou um nó numa ponta e começo a fazer uma trança. Como se estivesse a fazer uma trança no cabelo da minha filha, por exemplo. Faço uma trança, chegando à parte final das 3 cordas, dou outro nó, que é para a trança depois não se desmanchar. Depois meto um clipe numa ponta e penduro na grade da gaiola. Meto 2 ou 3 cordas assim pela voadeira e vocês irão também verificar que as aves, em vez de se andarem a bicar e a arrancar apenas umas às outras, vão andar ali sempre a debicar ali a corda de sisal, porque aquilo tinha aquele sabor salgado. Ok? Outra situação, outra técnica que eu também uso aqui no meu canaril, são as bolas de sebo. As bolas de sebo são extremamente eficazes, por 2 motivos. Primeiro, distrai as aves, evita as bicagens e tem bastante proteína também, porque aquilo basicamente é um bolo de proteína que ali está colocado, ok? E ainda tem mais uma vantagem, lá está, é um enriquecimento ambiental que proporcionamos às aves novamente. É mais uma distração, mais uma brincadeira, mais um momento lúdico que as aves acabam por ter, ok? Portanto, também é extremamente importante. Ora então, colocar pedaços de corda de sisal, colocar bolas de sebo, depois minerais. Minerais são extremamente importantes durante a muda da pena. Como vocês sabem, as aves, o esqueleto das aves, ao contrário dos humanos, é constituído por cartilagem e não por ossos, como no nosso caso. Essas cartilagens são muito frágeis e as aves necessitam sempre de ter minerais à sua disposição. Vocês repararem, os pássaros na vida selvagem, os pássaros da fauna, estão sempre no chão. Vocês vão reparar nos passeios, no meio das vilas, das cidades, no campo. Vocês vão reparar que as aves estão sempre a debicar. O que é que elas andam ali à procura? Elas não andam, muitas das vezes, à procura de alimentos na areia. Para isso vão às ervas e tudo mais. Elas normalmente andam à procura de pedrinhas, minerais, para engolirem, porque aquilo fica na moela e aquilo depois faz a função, por exemplo, que fazem os dentes nos mamíferos. Aquilo fica alojado na moela, as aves depois comem as sementes, descascam as sementes, engolem as sementes vão parar à moela, ficam ali. E com os movimentos musculares do próprio organismo interno das aves, as pedras, ou seja, as pedrinhas que ela ingeriu, acabam por fazer o trabalho que os dentes fazem para nós, ou seja, acabam por triturar aquele alimento que está alojado na moela antes de descer depois para o estômago, ok? Portanto, primeiro esse aspecto. Depois, em termos minerais, é extremamente importante, tanto para a cartilagem, que é o exoesqueleto das aves, não é? É bastante importante. Não esquecer que as aves, quando entram no processo da muda da pena, vêm de um processo de criação, portanto, e principalmente as fêmeas, vêm bastante desgastadas a nível de cálcio, porque fizeram 2, 3 posturas sempre a colocar ovos, sempre a gastar cálcio do seu próprio organismo para conseguir formar a casca. Portanto, é extremamente importante nós termos o grito à disposição, osso de choco à disposição também, se vos for possível. Coloquem também um osso de choco, por forma a que as aves tenham sempre um aporte mineral no decorrer da muda da pena, ok? Deixem-me só ver aqui os comentários antes de continuar. Portanto, vamos lá ver o que é que já está para aqui. Ora então.
Ora, Cristina, todas as minhas caturras já estão todas na muda, estão sempre a dormir. Pois, é normal, é a situação que falámos aqui há 2 lives atrás. As aves ficam mais apáticas quando chega a esta fase. António Correia, boa tarde amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo António, como está? Cristina, as minhas caturras não comem papa, então junto na mistura de sementes. Faço bem e grito também. Nesse caso não aconselho muito a misturar na mistura de sementes o sal, Cristina, porque praticamente as aves não vão conseguir lá chegar. O ideal será colocar um comedor, ou se meter um comedor de gaveta normal e se vê que elas não vão lá, meta mesmo um comedor no fundo da gaiola, com um bocadinho de sal, para ver se elas vão lá e debicam, ok? Se não, arranja um blocozinho de pedra de sal dos Himalaias e coloca pendurado nas grades da gaiola. Você vai ver que elas vão lá com a língua, que elas têm aquela língua grossa, e vão lá. Assim que sentirem o paladar do sal, não vão querer outra coisa. Sim, pode ser o sal normal ou o sal dos Himalaias, que é o sal grosso. Não é o sal fino, é o sal grosso, ok? A corda de sebo não é somente para as crias, tanto pode servir para as crias como para as aves adultas. As aves adultas, estando juntas, também muitas das vezes acabam por se bicar, ok? Portanto, também pode usar esta técnica para as aves adultas. Pode ser antepedras de cálcio, que é o que tenho em casa. Poder pode, mas isso não é o ideal para os canários. Os canários têm mais dificuldade em conseguir retirar cálcio se estiver num quadrado, numa pedra. Isso normalmente é usado para os psitacídeos, para as curros, para os rosicolis, para aras, papagaios e tudo mais. Essas pedras de cálcio normalmente são adequadas, têm a forma adequada para o bico curvo dos psitacídeos. Não tanto para os canários. O ideal para os canários será o osso de choco, por exemplo. Eles assim conseguem raspar com o bico ali e conseguem retirar algum cálcio, ok? Meus amigos, mais uma vez, não percam a promoção de 5% que se encontra no segundo link da descrição da loja ACL do Sr. Abílio Costa Lopes, situada em Gondomar, mesmo para quem não é da zona e tenha interesse em adquirir produtos. Normalmente o Sr. Abílio faz bastantes promoções nas misturas de sementes. Não sei se vocês o acompanham nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e na minha página Cantinho dos Pássaros. Ele costuma lá fazer publicidade. Ele costuma fazer bastantes promoções relativamente às misturas de sementes. Portanto, aproveitem. Salvo erro, ele também costuma estar presente na Feira dos Passarinhos, realizada no Porto. Portanto, quem for do norte do país, quem for do Grande Porto, pode aproveitar, pode deslocar-se lá. Se não tiverem possibilidade de irem à loja física do Sr. Abílio, vayam à Feira dos Passarinhos e aproveitem o desconto, digam que vem da minha parte e terão 5% de desconto, ok? Deixem o vosso like aqui na live, subscrevam o canal na eventualidade ainda de não serem subscritos, partilhem nas vossas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Nós neste momento temos cerca de 5.000, salvo erro, 5.630, não estou bem a par, mas penso que é isso. Vamos cavalgar, meus amigos, vamos andar até chegarmos aos 6.000, ok? Vamos fazer força. Tenho visto que muitos de vocês têm publicado, agradeço desde já. Portanto, vamos em força, meus amigos, ok? Portanto, voltando aqui ao tema da muda. Água. A água é importantíssima ser renovada diariamente. Não apenas porque estamos na fase da muda da pena, mas porque em qualquer altura é importante. Se vocês analisarem, se vocês deixarem bebedouros, por exemplo, 2 dias, e se incidir algum calor, se vocês agarrarem algumas gotas desses bebedouros, tiverem um microscópio, por exemplo, dos vossos filhos, aqueles banais para as crianças, e se meterem 2 gotas na lamela e depois colocarem a lamela e verificarem, vocês vão ver que aquela água está cheia de bichinhos a mexer. São bactérias. São bactérias que se desenvolvem na água. A água, quanto mais quente fica, quanto menos fresca fica, mais rapidamente se desenvolvem bactérias. E são bactérias que se desenvolvem em sistema líquido e propagam-se aos milhares passado meia dúzia de horas. Agora imaginem se a água ficar 2 ou 3 dias no bebedouro até ser trocada novamente. Este é o primeiro fator. Segundo, com o calor, a tendência da água no interior dos bebedouros é ficar quente. Fica morna muito rapidamente.
Num dia de calor, vocês vão ir ao vosso aviário e vazem um bocado de água de um bebedor para a palma das vossas mãos. Às vezes até a água trocada da parte da manhã, se vocês forem lá ao início ou ao meio da tarde e entornarem um bocadinho para cima da palma da vossa mão, vocês irão sentir que a água já está morna. Portanto, nunca deixem a água durante a altura da muda da pena, em qualquer altura, mas principalmente durante a altura da muda da pena, mais do que um dia. E porquê principalmente durante a altura da pena? Porque é quando faz mais calor. Não é? Aqui no hemisfério norte, as aves entram na muda da pena quando estamos a aproximar do verão. Portanto, este é um fator muito importante. Depois, banheiras. Banheiras sempre à disposição durante a muda da pena. As aves adoram banhar-se. Pelo facto das aves se banharem, sentem-se mais limpas, sentem-se mais higiênicas. A muda da pena provoca muita queda de pó nas aves. Se cai muito pó nas penas, portanto elas vão se sentir mais limpas. Para além desse fator, ajuda também as penas velhas, que irão ser substituídas pelas novas, a caírem mais facilmente e mais rapidamente. Portanto, poderemos acelerar o processo de muda nas aves se proporcionarmos banheiras com água diariamente às mesmas. Okay? Este é um fator também extremamente importante. Depois, temos aqui a situação da iluminação, da luminosidade nos aviários. Na altura da muda da pena, nós não queremos as aves ativas como na altura das criações, em que queremos que a fêmea esteja sempre receptiva para aceitar o macho e queremos que o macho esteja fogoso, sempre a saltar de um lado para o outro, para também cobrir a fêmea. Não. Na muda da pena nós queremos as aves calmas, o mais down possível, ok? Para quê? Para que o próprio organismo não gaste energias pelo simples facto das aves estarem muito ativas, porque essas energias irão servir para ajudar no processo da muda da pena, ok? E segundo, para as aves não lutarem entre si, umas com as outras. Porque se as aves estiverem apáticas, existe uma menor probabilidade das aves começarem a lutar entre si. Portanto, para também fazer com que as aves ainda fiquem mais apáticas, mais paradas, mais passivas, é importante nós retirarmos o máximo de luminosidade possível aos nossos aviários. Como? Desligando as luzes do teto, ok? Eu no momento ainda tenho aqui as luzes ligadas porque ainda estou a criar, mas assim que acabarem as criações, a primeira coisa que eu faço é desligar automaticamente a luz do teto. No final do dia, quando a luz desligar, não faço durante o dia enquanto as luzes estão ligadas e desligo de repente, não. No final do dia, quando as luzes do teto desligar, eu desligo o meu relógio, só aqui virar. Eu desligo o meu relógio e as luzes do teto já não voltam a acender, ok? Só volto a ligar novamente o relógio e volto a dar novamente a luz artificial quando estiver a preparar as aves para a época das posições, ou seja, após o processo da muda da pena ter terminado. Portanto, esta situação também é extremamente importante. Depois, análise visual do criador. Não é pelo simples facto de eu ontem ter dito na live que basta colocar 7 ou 8 aves numa voadeira de 1,20 m, como as gaiolas de criação que eu tenho ali atrás, e deixar lá 7 ou 8 aves, elas fazem a muda de forma perfeita. Não. Muitas vezes há aves que bicam as outras. Como eu estava a dizer ontem, há aves que são alfa e outras que são submissas, e então isso irá sempre acontecer. Portanto, é muito importante o criador ter um olhar clínico, um olhar atento, estar vigilante, diariamente quando vai ao seu aviário, analisar se existe alguma ave no canto, se existe alguma ave em que já lhe falte penas em algumas zonas do corpo, e agarrar, se verificarmos que for a ave dominante que está a agredir as outras, tirar a ave dominante do local. Se verificarmos que há uma ave que está ferida, que falta-lhe penas em algum lado ou que está escondida no canto da gaiola, agarrar, verificar se a ave não tem a quilha saliente, ter atenção a essa situação, porque senão é sinal que as reservas de gordura já foram à vida, é sinal que a ave não se está a alimentar bem, porque está a ser constantemente agredida por outras aves, e agarrar nessa ave e colocá-la noutra voadeira com outras aves para ver se não é atacada. Portanto, é muito importante o olhar atento do criador, ok? Depois temos aqui a situação do protetor hepático. Muito importante o protetor hepático. O
Protetor hepático salvaguarda a função do fígado, salvaguarda o fígado. Como nós sabemos, o fígado é um filtro e nesta altura toda a alimentação, todas as proteínas, todas as vitaminas, todos os minerais, todos os aminoácidos e por aí fora que nós colocamos à disposição das aves, o organismo tem que assimilar o máximo possível destes para conseguir fazer com que a ave esteja num bom estado de saúde para passar por esta fase. Portanto, o fígado tem que estar a trabalhar bem enquanto filtro que é, ok? Para o fígado estar a trabalhar bem com esta quantidade enorme de gordura, de vitaminas e de alimentação extra que nós proporcionamos às aves, nós precisamos também de proteger um pouco o fígado. E é aí que chegamos ao protetor hepático. É importante, 2 a 3 vezes por semana, colocarmos na água de beber protetor hepático, ok? Muito importante. Para além do protetor hepático, temos também a colina. A colina, que normalmente está presente num produto que eu aqui uso, que é o Avichol, também deveremos de colocar à disposição das aves 1 a 2 vezes por semana também na água de beber, ok? A colina também tem o efeito de proteger o fígado do excesso de alimentação rica em nutrientes que estamos a proporcionar nesta fase às nossas aves, ok? Depois, importante também administrar um multivitamínico, nem que seja uma vez por semana, normalmente é suficiente, para evitar com que as aves tenham algum tipo de carência vitamínica durante este processo da muda. Eu aqui, como já tenho dito, eu uso aqui o Animastrato, para mim é o melhor multivitamínico que existe no mercado atualmente. Normalmente na altura das criações até costumo misturar no cuscuz de molhado, mas como nesta fase já não dou o cuscuz e dou papa úmida, eu dou na água de beber. Ou seja, uma vez por semana aplico o Animastrato na água de beber. Assim, na eventualidade de alguma ave ter alguma carência vitamínica, essa carência vitamínica vai ser reposta quando a ave ingerir a água, ok? É muito importante. Deixem-me lá ver novamente aqui os comentários, a ver se há aqui alguma questão, se há aqui alguma situação. Vamos com 27 minutos. A live praticamente está feita, meus amigos. Ora, Cristina, sim, as catucas gostam muito das pedras. Pois, essas pedras são feitas mesmo para psitacídeos. Ouço choco de pós-canários, isso. Cristina, já estive a ver a Agrobom Duarte, mas acho que o site é um bocado complicado e não se encontra para poucas aves, comida de 1 kg. Depende do tipo de comida. Eu, por exemplo, das caturras, também não é de 1 kg que eu mando vir, mas eu das caturras, eu mando vir embalagens de 5 kg, porque eu não tenho caturras, tenho o Rosicoli, mas a mistura que eu dou é das caturras. Mando vir de 5 kg, Cristina, depois meto num balde e aquilo dá-me para 4 ou 5 meses. Com o Rosicola, se calhar até dá para mais. Era praticamente tudo 5 kg, ou então sou eu que ainda não sei navegar no site. Pronto. Qualquer das maneiras, se tiver dúvidas, você pode ligar lá no site da Agrobom Duarte, está lá o número de contacto, e você pode ligar para eles, que eles são super atenciosos. E eles, melhor do que ninguém, poderão efetivamente dizer se conseguem fazer envios de embalagens de 1 kg ou não, ok? Ora... Cristina, a minha fêmea glossa já tentou 5 ovos sem macho, pois lá está. Agora imagine se tivesse um macho. Lá ia voltar, se calhar depois de ver se os ovos estavam galados, a deixar mais uma postura, 13 dias para as crias nascerem, 1 mês para as crias ficarem independentes, ou seja, lá para julho é que iria terminar, não é? Portanto, tenho aqui um amigo que está aqui a pedir para traduzir em francês. Parou 7 Sorelli, please traduction French, thank you. Pronto, a tradução irá ser feita automaticamente pelo YouTube. Normalmente o YouTube acaba por fazer a tradução automaticamente passado 1 ou 2 dias da live passar para vídeo no canal. Portanto, é uma questão de ficar tranquilo, ok? Obrigado desde já também por estar presente. Pronto, meus amigos, e penso que é um bocadinho por aí. Mais uma vez, aproveitem o desconto que se encontra no segundo link da descrição da loja ACL, em toda a gama de produtos que existem. Aproveitem, normalmente a loja ACL
tem bastantes promoções relativamente às misturas de sementes, portanto é de aproveitarem. Eles trabalham com praticamente toda a gama, todas as marcas de sementes que existem atualmente no mercado português. Aproveitem, têm 5% de desconto, ok? Não se esqueçam de ir deixando o vosso like, de participarem nas lives, ok? De partilharem também a existência do canal nas vossas redes sociais, tem sido muito importante também, eu agradeço desde já. E pronto, penso que é por aí, ficamos por aqui. Um bom feriado a quem trabalhar em Lisboa ou quem trabalhar numa das várias terras também do país, que eu sei que existem outras terras no país em que hoje também é feriado. Quem for para a Folie, quem for divertir-se na noite de Santo António, comam uma sardinha ou duas por mim, que eu só vou comer amanhã à hora do almoço. E bebam uma ou duas minis também por mim, divirtam-se. Tudo bom, meus amigos. E não se esqueçam, não desistam de criar, pois criar é preservar.